Exatamente, 2 de julho, falando sobre essa data tão importante. E olha, a independência do Brasil na Bahia, né, tem marcos históricos na capital, mas também na região metropolitana. Hoje é missão de Camila Oliveira trazer para a gente um pouco desses pontos históricos que contam a trajetória do 2 de julho na capital e também na região metropolitana, começando pelo Largo da Lapinha, Camila. Bom dia. Oi, Ricardo e Thaíque, bom dia para vocês, ótima sexta-feira para todos. Que missão especial, viu? Enquanto baiana, fiquei muito feliz de saber e trazer perguntas para poder trazer respostas também para o pessoal que está assistindo, já que é uma data, claro, tão importante, tão simbólica para nós aqui do estado e para todo o Brasil. Eu estou ao lado de um historiador, Jaime Nascimento, que é daqui e vai nos contar então sobre toda essa representatividade, já que hoje existem praças, largos, monumentos. A gente está aqui no Largo da Lapinha, em frente ao Pavilhão dos Caboclos, que o nome oficial é Pavilhão 2 de Julho. Bom dia, Jaime. Conta então pra gente sobre a importância desse espaço onde acontece o ponto alto mesmo das comemorações que vão acontecer amanhã. Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia a todos os espectadores da Rede Bahia. Veja, a importância é imensa na medida que a gente vai celebrar a nossa própria história, a nossa própria memória. Algumas pessoas perguntam por que hoje a gente fala independência do Brasil na Bahia. Porque a Bahia não ficou independente sozinha, ela ficou independente com o Brasil. Portanto, que a consolidação dessa independência, iniciada não em 22, com aquele gesto do príncipe herdeiro de proclamar lá as margens do Rio Ipiranga, não. Na verdade, começa ainda em janeiro de 21, quando chega à Bahia a notícia da revolta do Porto, em que os liberais tomaram o poder. E vai se desenvolvendo ao longo desse período, chegando com esse momento de 7 de setembro de 22, quando o príncipe proclama de forma protocolar essa independência e que se consolida com outras lutas na Bahia, em Pernambuco, no Maranhão. Mas a da Bahia é mais importante porque ela divide as forças. Então, ganhar na Bahia era importante porque a Bahia era e é o maior entroncamento rodoviário do país. Feira de Santana é um entroncamento rodoviário. Nós temos as duas principais BR que ligam o norte e o sul do país, que são a 101 e a 324. Então, ganhar na Bahia era importantíssimo para os dois lados, para o exército português e para os voluntários brasileiros baianos. E aqui no Largo da Lapinha, né, é feito, na verdade, aquele trajeto, cortejo desses guerreiros que lutaram, que saíram do recôncavo baiano e passaram por outros municípios que a gente vai percorrer ainda no Jornal da Manhã. Mas falando sobre aqui em Salvador, essa chegada na madrugada do 2 de julho de 1823 foi bastante representativa e esses símbolos que a gente tem hoje aqui é para relembrar tudo isso. Sim, na verdade o Exército Libertador, assim chamado, entra pela cidade a partir de Pirajá e vem descortinando o que era a chamada Estrada das Boiadas, porque o gado vinha de Feira de Santana por aí, e chega até o que é hoje a Praça Municipal. Então, desde lá até a Praça Municipal, passando por que é São Caetano, Pirajá, a Liberdade, aqui Lapinha, Soledade, Barbalho, Santo Antônio, Centro Histórico, até chegar à Praça Municipal e verificar que o exército português tinha partido em fuga. Só 4 anos depois é que vai se assinar não um termo de rendição, mas um tratado, porque na verdade o exército fugiu, ele sequer reconheceu que tinha perdido a batalha. Fez como está acontecendo agora com a guerra entre Rússia e a Ucrânia, em que ontem os russos fugiram da Ilha da Vaca e não admite que fugiram, diz não, que foi a retirada em consideração a necessidade de transporte de produtos, de cereais que a Ucrânia exporta. Mas, na verdade, eles fugiram da mesma forma que fugiram os portugueses daqui no dia 2 de julho de 1823. Mas se não houvesse, Jaime, essa atitude corajosa daquelas pessoas que realmente saíram de casa, deixaram tudo para trás para poder guerrear, para poder batalhar, a história poderia ser completamente diferente. Sim, inclusive destacar, é a luta de um exército, que é o exército português, formado, articulado, armado, contra o povo da Bahia, porque foi o povo da Bahia que saiu, justamente como você disse. Então, assim, os pequenos agricultores, os escravos, os escravizados, que foram colocados à disposição pelos seus senhores, ou os libertos, o pessoal do Recôncavo, o pessoal da Chapada, com o encorado do Pedrão. Então, toda a Bahia se mobilizou e formavam grupos patrióticos. Esses grupos patrióticos é que lutaram contra o exército português. Hoje, claro, a gente relembra quase 200 anos depois, né? Tudo isso, mas é importante que a gente sempre caminhe em direção ao futuro, olhando para o passado, para saber das nossas raízes, de onde a gente veio, de que forma a gente chegou até aqui.
enquanto historiador, você acredita que tudo isso está sendo preservado e essa tradição, claro, não pode morrer da celebração do 2 de julho? Não da forma que deveria. Por exemplo, ontem estava se pintando em cima da hora, aqui, uma maluquice que eu não entendo, porque pinta meio fio, e assim, tudo em cima da hora. Não é assim. O 2 de julho existe. Além de uma data, é um momento especial. Então isso tem que ser tratado com maior consideração, com maior respeito. Inclusive, cobrar aqui ao vivo que a professora Consuelo Pondé de Sena, falecida presidente do Instituto Histórico, tinha um sonho de que este pavilhão fosse transformado em um memorial para visitação permanente durante o ano inteiro. E quando ela faleceu, em maio de 2015, o então prefeito ACM Neto prometeu que transformaria esse sonho em realidade e nós estamos em junho de 2022 e isso ainda não aconteceu. Eu acho que é o momento de fazer, porque nós vamos estar comemorando o centenário da independência no ano que vem, independência do Brasil na Bahia, e seria o momento de transformar esse pavilhão em um memorial em que as pessoas pudessem vir a qualquer época do ano visitar e relembrar essa nossa história. Muito obrigada, viu, por sua consideração aí, Jaime. Às vésperas de comemorar esse bicentenário, certamente abrir aqui para visitação permanente é uma ótima ideia, não é, Ricardo Itaíque, com vocês aí no estúdio. Obrigado, Camila. Um abraço para o professor Jaime Nascimento, grande, profundo conhecedor da história do 2 de julho. E seria uma justa homenagem à memória da professora saudosa Consuelo Pondé de Sena, né? Transformar o pavilhão 2 de julho num memorial aberto o ano inteiro, portas abertas para que nós conheçamos mais a nossa história e para que nós saibamos mais a importância que teve para o Brasil e ainda tem o 2 de julho. Conversar com Camila Oliveira, porque a missão hoje é aula de história, ela vai falar, né? A gente está na comemoração do 2 de julho já, ao longo dessa semana aqui no JM, mostrar marcos históricos em Salvador e também na região metropolitana. Chegou por onde agora, Camila? A gente está em uma das estradas mais antigas do Brasil. Tem gente que mora por aqui e nem sabe disso, Taíque. Então você que está assistindo ao Jornal da Manhã, é aqui de Camaçari, presta atenção nessa aula de História em Campo, que eu estou ao lado aqui de Diego Kopke, que é da cidade e é historiador e vai contar para a gente então essa história. Essa daqui é a Estrada das Boiadas. Como você então me antecipou, é uma das mais antigas do Brasil. Exatamente. Bom dia Camila, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Bom, hoje essa estrada ela tem um aspecto mais urbano, mas, como você mesma disse, ela é uma das estradas mais antigas do Brasil. O que é que ocorre? Ela ligava a capitania da Bahia a outras capitanias. E por aqui passava o fluxo das boiadas que vinham, na verdade, né, da Feira de Capuame e seguiam para Salvador, para o abate. E por isso vem o seu nome Estrada das Boiadas. Permanece assim até hoje. A Estrada das Boiadas corta aqui grande trecho de Camaçari, passando pela Lama Preta, Santa Maria também. Mas tem gente que mora por aqui, por essa região, e que não sabe disso. É verdade. Ela não só passa pela região de Santa Maria, Lama Preta, como segue pela região do Polo Petroquímico, que é um remanescente também da Estrada das Boiadas, vai para Dias Dávila, que é a antiga Feira de Capuame, seguindo para Mata de São João, e daí ela desembocava mais à frente para outras capitanias. É uma região, claro, como a gente falou, bem urbanizada, muitas moradias, muitos estabelecimentos comerciais, mas era por aqui então que naquela época, em 1800, 1820, passavam por aqui essas tropas. E durante o 2 de julho, o pessoal também passou por aqui, por essa estrada, foi um importante ponto de batalha? Olha, há alguns aspectos importantes nesse processo. Primeiro que havia nessa região um grande latifundiário, que era o capitão João Francisco da Costa. Fazendeiro grande, tinha muitas propriedades. Exatamente. E aí o que ocorre? Ele era proprietário de muitas terras. E uma das suas fazendas iniciava onde hoje nós conhecemos como bairro de Valéria, em Salvador. E as suas terras terminavam onde hoje é o município de Dias Dávila, na Feira de Capuame. Então foi muito mais fácil, digamos assim, implementar o cerco, sitiar a cidade do Salvador, por conta da Estrada das Boiadas. Ela está em uma região que estava à margem dessas fazendas, dessas propriedades do capitão João Francisco da Costa. Obviamente que o êxito maior do desfecho da guerra se deu justamente pelo estado de sítio em que ficou a cidade do Salvador, e isso foi, como eu havia dito, possível justamente por conta dessa extensão da estrada real, estar próxima às propriedades do capitão João Francisco.
com uma estrada só, então dava para bloquear e impedir que o exército chegasse e entrasse em Salvador, que os portugueses tivessem esse acesso. Então o pessoal foi para a guerra mesmo e fechou isso aqui. Literalmente para a guerra. E é importante também ressaltar que, além da participação dos moradores da povoação de Camaçari, houve a participação muito ativa dos moradores da Vila de Abrantes, onde, inclusive, em 10 de fevereiro de 1823, houve a aclamação de Dom Pedro I como primeiro imperador constitucional do Brasil. Esse marco do 2 de julho, então, é muito significativo. A gente fala muito sobre Salvador, sobre o recôncavo baiano, mas tem também essa parte aqui que já é mais próxima do litoral, que também teve uma participação ativa. Sim, é importante ressaltar, e é bastante oportuno quando você fala em recôncavo, nós não esquecermos que geograficamente Camaçari, Dias d'Ávila, Lauro de Freitas, Mata de São João, assim como Salvador também, fazem parte do recôncavo baiano. Essa região, outrora, era conhecida como o recôncavo norte da Bahia e perdeu um pouco esse título por conta do advento da implantação do termo região metropolitana de Salvador. Então é importante que todos os telespectadores saibam, e principalmente os moradores de Camaçari, se apropriem que nós também fazemos parte do recôncavo baiano. Eu estava falando mais cedo no Largo da Lapinha com outro historiador, Jaime Nascimento, que falou sobre a importância lá do Largo da Lapinha, do 2 de julho, de toda a situação da guerra em Salvador. Mas o 2 de julho é uma oportunidade para a gente relembrar toda essa história, esse pertencimento e o nosso papel na independência do Brasil. Sem dúvida, nós costumamos dizer que o 2 de julho é a data magna da Bahia, mas assim, não de uma maneira ousada, mas de uma maneira que deva, mais uma vez, ser apropriada pelo nosso povo. O 2 de julho é não apenas a data magna da Bahia, mas a data magna do Brasil, pois só aqui na Bahia houve derramamento de sangue do nosso povo. E sem essa participação ativa e efetiva da nossa população, porque na verdade nós não tínhamos um exército profissional formado, foi uma amálgama da população negra, escravizada, livre, mestiços e principalmente os descendentes dos povos originários, remanescentes dos antigos aldeamentos indígenas que havia na região, que protagonizaram o processo de independência do Brasil na Bahia. Tá certo, então, é nosso povo guerreiro que aqui nesse 2 de julho a gente relembra os nossos heróis, nossos mártires e precisamos mesmo ter conhecimento da nossa história para valorizar cada vez mais e lá na frente seguir rumo ao futuro sem, claro, esquecer as nossas origens. É com vocês aí no estúdio, Ricardo Taíque. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Um forte abraço. Diego Kopic, historiador aqui de Camaçari. Obrigado, Camila. Um abraço, que aliás lançou um livro recentemente falando sobre esses municípios do Recôncavo Norte que participaram ativamente das lutas pela independência do Brasil na Bahia. O professor fala, desses remanescentes dos povos originários, ou seja, os povos indígenas, que estão representados na tela do nosso artista Tássio V, convidado aqui do Jornal da Manhã, para homenagear o 2 de julho. Então chegou a hora, Taíque, de conferir a parte final, agradecendo aqui a Camila e ao professor, a parte final do trabalho. Aqui está. Ele foi convidado para fazer esta homenagem, uma ilustração ao 2 de julho, e aí estão símbolos, o verde e o amarelo, a cabocla e o caboclo representados nesta tela, símbolos, portanto, desta resistência dos povos originários, dos indígenas, que lutaram muito para garantir essa independência. A gente mostrou o passo a passo, do trabalho de Tássio ao longo do Jornal da Manhã. Tá aí, então, a gente estava na expectativa, conferindo juntos o resultado final. E olha, o artista plástico falou sobre a importância do caboclo, da cabocla e do 2 de julho. Vamos conferir. Esse trabalho é uma pintura em acrílica sobre tela, que eu tentei homenagear os caboclos brasileiros, os verdadeiros guerreiros dessa terra, nossos ancestrais verdadeiros. Então eu quis homenagear nesse momento tão delicado que o nosso país passa. É justo essa homenagem. 2 de julho é sinônimo da nossa vitória, da nossa independência, fala da nossa cultura e do nosso povo, que desencadeia na independência do Brasil. Então, desde moleque, eu sempre fui ao desfile do 2 de julho com meus pais, sempre participei da festa do Labatu com meus primos. Então, hoje eu levo meus filhos para prestigiar a homenagem aos verdadeiros guerreiros do Brasil.
e é um motivo de celebrar, de rememorar as nossas vitórias, de sambar um pouquinho e de celebrar. Com tiranos não combinam, brasileiros, brasileiros corações. Olha que espetáculo, que beleza, hein? Palmas, hein? Palmas, Lindo demais. maravilhoso. Os caboclos aqui representados nesta tela do nosso artista. É o artista convidado, Tássio Vasconcelos. Obrigado, hein, mais uma vez. Obrigada, Tássio. Um abraço.